Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vou iniciar um curso básico sobre a linguagem C#. Nessa videoaula eu vou apresentar uma visão geral da linguagem C#, mostrando algumas das suas propriedades e características. Vou começar com um pequeno histórico sobre a criação da linguagem C#. Bom, nos anos 60 foi criada a linguagem C por Dennis Ritchie. Tá? A linguagem C, por sua vez, era uma linguagem estruturada que não tinha recursos da orientação objeto. Dessa forma, lá no início dos anos 80, foi criada a linguagem C++, que era uma linguagem que tinha os recursos de C, mas que era orientada a objetos. Tanto a linguagem C como a linguagem C++, embora tenham dado um grande impulso, tá, nas linguagens de programação, na facilidade, né, de se programar, pois são linguagens de alto nível, elas ainda não ofereciam todos os recursos, né, que com o passar do tempo se mostraram necessários. Então, em 1991, o James Gosling criou a linguagem Java. A linguagem Java ela foi criada basicamente baseando-se na linguagem C++. Só que com uma pequena diferença. A linguagem Java ela obteve um grande sucesso. Por quê? Porque ela surgiu num momento propício, apresentando os recursos desejados. Inicialmente, ela foi criada com a intenção de ser utilizada em dispositivos embutidos. Então, o foco dela era esse. Então, ela foi criada com a filosofia de rodar em múltiplas plataformas. Então, nesse momento, a internet começou a despontar, né, como uma grande evolução, e precisava justamente de uma linguagem, né, que rodasse em diversas plataformas. Então, a linguagem Java apareceu nesse momento e teve uma grande aceitação e teve um grande sucesso. No ano 2000, foi criada a linguagem C# pelo Anders Hejlsberg. Então, a linguagem C# foi criada baseada-se também na linguagem C++ e C, ou seja, tanto Java como C# têm como base a linguagem C e a linguagem C++. Embora muita gente diga que a linguagem C# é uma cópia da linguagem Java. Na verdade, a sintaxe é muito parecida e os recursos também. Mas, na verdade, tanto a linguagem Java como a linguagem C# tiveram como origem, como base, a linguagem C e a linguagem C++. Então, a linguagem C# ela foi criada com o objetivo de facilitar a interoperabilidade entre linguagens, né, e com uma maior integração com o ambiente Windows. Então, nós podemos dizer que Java e C# são primos, porque vêm, né, da mesma origem, que é C++ e C. Bom, e como a linguagem C# evoluiu? Então, primeiro teve a versão 1.0, na versão 1.1 não houve foi feito alguns ajustes. A versão 2.0 é que realmente marcou assim um divisor de águas na linguagem C#, porque ela incorporou genéricos, tipos parciais, métodos anônimos e classes estáticas e muitos recursos. A versão 3.0 também trouxe grandes novidades, como as expressões lambdas, o link, os métodos de extensão, variáveis implícitas. A versão 4.0, que é a que nós vamos estar estudando, ela também apresenta novos recursos, como argumentos nomeados, argumentos opcionais e tipos dinâmicos.
E a versão 5.0, que está uma versão beta ainda em construção, também promete continuar essa evolução da linguagem. Bom, agora, a linguagem C#, ela roda numa plataforma, que é a plataforma .NET. Dessa forma, em todo local em que um programa C# for executado, é necessário que a plataforma .NET, né, a Net Framework, esteja instalada, porque é ela que realmente fornece o ambiente de execução. Ela fornece o ambiente de gerenciamento, execução e, dentre os seus componentes, nós podemos destacar a Common Language Runtime, que é quem gerencia a execução do programa, né? E a Netclass Library, que fornece as classes que a linguagem C# usa na sua programação. Então, a arquitetura .NET, ela apresenta uma diferença da arquitetura Java. A arquitetura .NET, ela permite várias linguagens de programação e roda na plataforma Windows, né? Embora nós temos projetos que portam a plataforma, a linguagem C# para rodar no ambiente Linux, como o projeto Mono. Então, na arquitetura .NET, nós temos as linguagens de programação, que são as mais usadas, C#, VBNet, F#, Java Sharp. Eu tenho a base Class Library, né, que é a Netclass Library, que é a biblioteca de classes, né, que fornece todo o arcabouço de recursos para a linguagem. Eu tenho a Common Language Runtime, que nós vamos ver qual é o papel dela no próximo slide. E eu tenho o Common Type System, que define os tipos usados pela linguagem, e o Common Language Specification, que define as regras, né, que a linguagem deve seguir. Bom, quando um programa C# ele é criado, ele não é compilado diretamente por uma linguagem nativa. Ele é gerado numa linguagem intermediária, que é a MSIL, né? Então, tanto a linguagem VBNet, como a linguagem C#, como a linguagem, toda a linguagem da plataforma da .NET, quando você compila o programa, ele não gera um executável, ele gera um pseudocódigo, né, que é um código numa linguagem intermediária. Na hora da compilação, a CLR entra em ação e, sob demanda, conforme a linguagem, gera o executável, né, nativo. Então, isso é feito para garantir a independência da linguagem e a independência da plataforma. Então, o que a CLR faz? A Common Language Runtime. Então, quando você compila o programa C#, ele não gera um código executável, como eu disse. Ele gera um arquivo numa linguagem intermediária, que é a Microsoft Intermediate Language. Então, essa linguagem, ela é independente de qualquer CPU. Quando o programa for executado, então um compilador JIT, que é o Just in Time, né, é ativado pela CRL e converte o código nativo sob demanda no código, né, o código intermediário no código nativo. Então, basicamente, nós podemos ver aqui no esquema. Por exemplo, eu tenho um código em C#, VBNet, qualquer linguagem. Então, quando o compilador atua, ele gera o código intermediário. Depois, a Common Language Runtime ativa o Just-in-Time, o JIT, que gera o código nativo para o sistema operacional. Então, resumindo aqui, ó, mais claro ainda. Então, eu tenho as linguagens, no caso o C#, eu tenho o compilador que gera o código intermediário, né? Aí a CLR gerencia isso, ele ativa o compilador JIT, gera o código nativo e executa.
Bom, como que eu posso usar o C Sharp? Para quê? Bom, o C Sharp pode ser usado para fazer basicamente quase tudo que você desejar ou precisar. Aplicações clientes de front-end, smart clients, pode consumir web service, aplicações middleware, web service, aplicações do lado do servidor, aplicações ASP.NET, com recursos SOAP, web service, XML, aplicações para a internet usando Ajax, jQuery, aplicações gráficas que usam o recurso da biblioteca GDI, acesso a banco de dados usando o Adonet, acesso a banco de dados usando os ORMs NHibernate, NFramework, aplicações multitarefa, aplicações para dispositivos móveis, aplicações WPF, aplicações Silverlight e muitas outras aplicações que eu provavelmente devo ter esquecido de citar aqui. Então, o escopo de atuação da linguagem C Sharp é muito amplo, ela é uma linguagem muito poderosa. E os ambientes de desenvolvimento, aonde eu posso usar a linguagem C Sharp? Bom, podemos usá-la no Visual Studio 2010-2008, né? No Visual C Sharp 2010 Express Edition, no Visual Web Developer 2010, o Visual C Sharp 2010 Express Edition cria aplicações WPF, aplicações desktops, aplicação console. Já o Visual Web Developer e o 2010 ou 2008 Express Edition cria aplicações para a web. Posso usar o Web Matrix, que cria as aplicações para a web também. Posso usar o C Sharp Develop, que é uma plataforma, um ambiente independente da Microsoft. Posso usar o projeto Mono e posso usar o bloco de notas. Fazer tudo na mão. Dá trabalho, mas se você quiser sofrer, a opção é sua. Essas versões Express são versões gratuitas, né? O Visual Studio ele é uma versão paga. Aí nesse momento você poderia estar com a dúvida, mas como eu obtenho essas versões gratuitas? Bom, na internet, olha, aqui no slide eu estou dando um link para obter as versões Express, né? E além disso, você pode também ter dois questionamentos. Pô, eu não conheço nada de inglês, né? Como que eu vou usar para aprender a linguagem? Queria aprender. Olha, também existe o pacote de idiomas, né? Então eu vou mostrar aqui para você, primeiro aqui o link no site da Microsoft, onde você pode baixar as versões Express, né? Você escolhe aqui Visual C Sharp, ó, tem até a versão Express do Visual Studio para o Windows Phone. Visual Web Developer, né? Express, você pode usar a linguagem C Sharp para criar aplicações webs, né? Aplicações ASP.NET, ou Visual Basic e Visual C Sharp 2010 Express, que você pode baixar, né? Instalar na sua máquina. Ele é totalmente gratuito, totalmente funcional. Você vai ter que se registrar, mas apenas no controle da Microsoft. E você pode usar, gerar suas aplicações e distribuir, ou seja, é uma ferramenta totalmente gratuita e funcional. E aqui, ó, o pacote de idiomas. Se você quiser traduzir seu ambiente para a linguagem portuguesa, você baixa aqui no Visual Studio 2010. Tem também para o Visual Studio 2008. E também você baixa aqui o pacote de linguagem para o português Brasil, que é a nossa língua. Instala e ele vai traduzir todo o ambiente para o português. Eu prefiro usar o original, né, por uma questão de opção. Bom, então aqui está os links, né, que você pode usar. O C Sharp Developer é um ambiente também onde você pode desenvolver tanto em VB.NET como C Sharp, e ele é totalmente gratuito se você não quiser utilizar o pacote da Microsoft. Mas o Visual C Sharp 2010 Express Edition ele é um ambiente mais estável, tá? E como ele foi feito pela Microsoft, ele é mais atualizado, né? Bom, quais são as características principais do C Sharp? É uma linguagem simples, fortemente tipada, permite o controle de versões, né? Dá suporte ao código legado, é flexível, tá? Ele é gerenciado. Você tem aqui nós não temos, o programador não tem que se preocupar com gerenciamento de memória, coisa que ele tinha que fazer
no C++ e no C, né? Então, na linguagem C# você tem o coletor de lixo, garbage collector, né? Então, o programador, você não se preocupa com estouro de memória, né? Com ponteiros, isso você pode usar na linguagem C#, mas esses recursos, eles são transparentes para o desenvolvedor. Bom, e ela é totalmente orientada a objetos, é uma linguagem totalmente aderente ao paradigma da orientação a objetos. Bom, a linguagem C# ela é case sensitive, que é um recurso que que também o Java apresenta. Ou seja, que o VBNet não é case sensitive. Ou seja, o nome de variáveis, o nome dos comandos, se você digitar, por exemplo, um comando ou uma coisa, Macorati é diferente, M com letra maiúscula é diferente de Macorati com letra minúscula, tá? Isso nós chamamos de case sensitive. Ele dependendo de como você nomear as suas variáveis na linguagem, vai ser diferente. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, eu vou aqui iniciar abrindo o Visual C#. Eu só vou mostrar a estrutura porque na próxima videoaula é que eu vou entrar nesse assunto. Então, ó, quando você abre o Visual C#, ele vai apresentar essa tela aqui. Então, a primeira coisa que temos que fazer, ele mostra aqui numa janelinha aqui quais os projetos mais recentes. E aqui ele tem uma opção New Project, Open Project, ou então tem um menuzinho aqui File New Project. Tanto faz eu escolher New Project aqui ou aqui. Então eu vou clicar e vou criar um novo projeto. Deixa eu trazer a janela aqui para dentro para você visualizar. Bom, tá aqui. Então, olha, no Visual C# nós podemos criar esses tipos de projeto. Ó. Aqui eu instalei 2 recursos, né? Mas se você não tiver instalado, eles não vão aparecer. Então vai aparecer só Visual C# aqui. Então, ó, eu posso criar uma aplicação Windows Forms, uma aplicação WPF, uma aplicação console, uma classe, né, uma WPF Browser Application, um projeto vazio, e aqui são projetos específicos dos recursos que eu instalei. Então, basicamente, você vai ver até aqui. Tá? Então, o Visual C# cria esses tipos de aplicação. Vou mostrar a diferença básica entre o Visual C# 2010 Express Edition e Visual Studio. No Visual Studio, olha, quando você cria New Project, você mostrar para você ver a diferença. Muita gente fala, mas por que a Microsoft não cobra o Visual C#? É porque ele tem menos recursos, né? Olha, quando eu abro o Visual C#, olha só, eu tenho opções de trabalhar. É que aqui eu configurei o Visual Basic para trabalhar com o meu Visual Studio para trabalhar com Visual Basic. Você poderia definir como a sua linguagem principal Visual C#, né? Mas olha aqui, eu tenho Visual Basic Other Languages. Olha aqui, ó. Ele te traz o pacote de linguagens. Então, ó, eu posso criar todos esses tipos de projeto no Visual Basic e todos esses tipos de projeto no Visual C#. Olha a quantidade de projeto. Visual C# Windows para web, integração com Office 2010, 2007. Olha, para Cloud Computing, o Micro Framework, o Reporting, integração com SharePoint, com Silverlight, né? Teste, WCF, Workflow, XNA, ou seja, o Visual Studio, ele me dá muito mais recursos. Ele é um ambiente totalmente diferenciado do Visual C#. Né? Eu posso criar projetos de setup, extensibilidade de banco de dados, né? Projetos de teste, de modelagem, enfim. O Visual Studio tem muito mais recursos. No entanto, ele é pago. Né? Agora, o Visual C#, embora, se você quiser aplicações para Windows ou WPF, né, ele é totalmente funcional também. E se você quiser
criar aplicações para web ou ASP.NET, você pode usar o Visual Web Developer, né? Aqui, ó. Visual Web Developer. Ele vai te permitir criar aplicações ASP.NET, ou seja, a Microsoft disponibilizou ferramentas gratuitas que você pode usar para criar as suas aplicações, né, totalmente funcionais. Agora, se você quiser trabalhar em equipe, usar um ambiente com mais recursos, aí você tem que usar o Visual Studio. Bom, então quando eu inicio aqui, ó, um projeto Console Application, que é um projeto mais simples que nós podemos utilizar aqui na linguagem, que eu vou usar aqui, estou abrindo aqui, criando um novo projeto. Olha o que ele faz. Ele me joga essa tela aqui, que é a tela do editor, né, do Visual C Sharp. Então, basicamente, o programa mais simples C Sharp, ele apresenta a seguinte característica. Eu tenho aqui, né, uma declaração using system, né, que é isso aqui a gente chama de namespace, que é uma forma de organizar, né, as classes da linguagem. O namespace que ele usa para também organizar o seu programa, uma classe, tá? E um método main, do tipo que é estático. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas esse é o ponto de entrada de qualquer programa C Sharp. Certo? Bom, aqui eu estou explicando basicamente o que faz a coisa em si, mas eu vou voltar a isso nas outras videoaulas, então eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Bom, para começar com C Sharp, é importante a gente ter o básico da linguagem. Ó, em C Sharp, a sintaxe básica, o beabá, é a seguinte, quando você for programar. Duas barras invertidas serve para fazer um comentário de linha. Uma barra e um asterisco, abrindo e depois fechando, você faz um bloco de comentário, ou seja, um comentário de mais de uma linha. Tá. Abre parênteses, fecha os parênteses, é usado como separador de expressões, cálculos, comparações. Abre chaves, fecha chave, é um delimitador de blocos de comando. Tá? Na linguagem C Sharp, todas as linhas de comando simples terminam com ponto e vírgula. Se você esquecer, o compilador vai reclamar. Na linguagem C Sharp, quando eu vou atribuir um valor, eu uso igual. E quando eu vou comparar, eu uso igual, igual. Bom, com isso, eu dei uma visão geral da linguagem, né, alguns recursos e características de forma resumida. E na próxima videoaula, nós vamos iniciar mostrando basicamente os conceitos básicos da linguagem. Vamos iniciar com variáveis. Então, até a próxima videoaula.